Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, uma explanação online da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Meu nome é Mirela Verde e faço parte do grupo de estudos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu peço permissão e a bênção da espiritualidade, proteção, intuição, para que nós possamos discutir nesse momento, refletir acerca de um assunto que talvez nos dias de hoje se torna ainda mais importante. O assunto é a esperança. Como nós fazemos para recuperar a nossa esperança, ou muitas vezes para elevar o nível de esperança que nós estejamos? Eu trouxe algumas obras pelas quais pesquisei, além das obras básicas do Espiritismo, como Allan Kardec. Nós temos muitas explanações positivas sobre a esperança do Chico Xavier, Valdo Vieira, pelo Espírito Emmanuel, do Divaldo, pela Joana, João Nunes Maia, por Lancelin, e outras obras também científicas e de psicologia. Então, através dessas obras, nós pesquisamos algumas questões. A primeira delas, quando falamos de esperança, nós vamos lembrar dos ditos mais populares que a gente escuta. A esperança é a última que morre, pelo menos temos esperança diante de algum fato que tenha acontecido. Depois da tempestade vem a bonança, também é uma frase ouvida e que remete ao termo esperança. Então, esses ditados populares, eles vão significar que na vida, depois de situações complicadas, vai haver um tempo de felicidade, de sossego. Esse termo de depois da tempestade vem a bonança é um termo que, na verdade, vem do universo da navegação, onde depois de uma tempestade, o mar acalma e as embarcações podem navegar tranquilamente. Né? Então, na vida, muitas vezes é isso que nos acontece. Nós temos uma situação difícil, um sofrimento, uma perda, como se fosse uma nuvem negra que tivesse atravessado o nosso céu, mas a nossa esperança ela é como um sol que paira acima dessas nuvens. E passando essas nuvens, nós temos novamente a calmaria que nos é dada pela esperança. Perdão. Então, como que nós podemos entender um pouquinho mais sobre isso? A nossa forma de refletir sobre a esperança, ela vai se tornar mais simples se a gente se fizer algumas perguntas. Por exemplo, onde se encontra a esperança dentro do nosso ser? De que forma eu consigo definir a esperança para mim? Eu me considero uma pessoa esperançosa? Eu já perdi alguma vez as esperanças e consegui recuperar? Eu me sinto que eu estou perdendo, tenho aquele pequeno fio de esperança e estou precisando realmente me animar, me motivar para que ela não morra de vez? Existem pessoas na minha vida que estão precisando ter mais esperança? Essas e outras perguntas podem talvez ser respondidas nas reflexões que nós vamos fazer nos próximos minutos. Vamos começar pensando em esperança como uma qualidade que todos nós temos, assim como a fé, a caridade, o amor, a bondade, a coragem, a perseverança, a sabedoria. São várias as qualidades que nós seres humanos temos e que fazem parte da nossa personalidade. A ciência estuda, inclusive, que essas qualidades, quanto mais nós utilizamos elas com maior frequência no nosso dia a dia, mais nós nos tornamos pessoas felizes, satisfeitas, internamente nos sentindo bem, recompensadas, gratas. E tudo que nós vamos fazer utilizando essas qualidades vai ser uma coisa muito bem feita. Nós vamos produzir mais. Nós vamos realmente estar seguindo o nosso propósito de ser humano. É como se realmente nós estivéssemos utilizando esse combustível que nos move, que são as nossas qualidades, as nossas características da alma. Então, além da personalidade ter características físicas, o nosso ser ter uma aparência, ter uma forma de se expressar, nós temos também qualidades internas que se manifestam no nosso dia a dia. Então, olha só, a esperança, ela é considerada parte de um grupo de qualidades que vão fazer com que a gente conquiste a virtude da transcendência.
Porque existem diversas virtudes que nada mais são do que características que agrupam qualidades. Nós temos a virtude da sabedoria, a virtude da coragem, a virtude da humanidade, da justiça, daquele controle que muitas vezes a gente chama de temperança, e a virtude da transcendência. Para cada uma dessas virtudes, que são características do homem de bem, daquele homem que já se encaminha para a perfeição, existem várias qualidades, várias forças que agrupadas vão constituindo uma virtude. Então a esperança é uma delas, é uma dessas qualidades que vão nos ajudar a sermos pessoas virtuosas. A esperança, desculpem, é uma irmã da gratidão, da fé, do bom humor, daquela capacidade que nós temos de apreciar a beleza das coisas. Então, tudo isso vai nos transformando em seres melhores. Na medida, que nós vamos realmente utilizando essa capacidade de ter esperança, nós vamos começar a iluminar os nossos caminhos. Jesus já dizia: vós sois a luz do mundo. Quando a gente acende essa luz que nós temos dentro de nós, a primeira pessoa que é iluminada somos nós mesmos. E certamente depois nós vamos iluminar tudo e todos ao nosso redor. Falando na questão física, orgânica, do nosso cérebro, da nossa cognição, a nossa capacidade de pensar, de chegar a uma conclusão, a esperança ela é um processo mental. É uma forma de como a gente percebe a nossa vida e a nossa capacidade de enfrentar os problemas da vida. Quando eu tenho esperança ou pratico a esperança, eu consigo definir metas, definir objetivos de vida, objetivos profissionais. Quando eu deixo essa esperança abrir o seu leque de luz, eu consigo encontrar caminhos para poder seguir nesses objetivos, para poder alcançar cada um desses objetivos. Eu vou, inclusive, encontrar um significado positivo para aquilo que me acontece que não é tão bom. Eu vou encontrar um sentido para a dor, um sentido para a minha perda. E é claro que nós que sabemos da reencarnação, muitas vezes sabemos o porquê que nós temos certos sofrimentos. No mínimo, nós sabemos que é a atuação da lei da causa e efeito. São as nossas escolhas do passado que estão trazendo para nós as suas consequências. Mas mesmo assim, muitas vezes nós esquecemos disso. Então, deixar a esperança brilhar é relembrar que tudo que está nos acontecendo tem um significado e tem um sentido, tem um propósito, uma natureza de ser. Quando a gente fala de esperança, a gente consegue lidar melhor com todos os problemas que acontecem na nossa vida. Nós vamos encontrar um porquê viver, um para que estar passando pelas situações. E aí nós vamos suportar qualquer dor, qualquer perda, de uma forma de cabeça erguida, sabendo que depois disso haverá um ensinamento, haverá um aprendizado, nós estaremos mais fortes, mais crescidos na nossa caminhada evolutiva. José Luiz Tejon, que é uma pessoa que escreve diversas obras, ele tem um passado muito difícil, ele sofreu uma queimadura muito grave em seu rosto, em seu corpo, aos 4 anos de idade. Ele, apesar da sua aparência deformada, ele é uma pessoa perfeita, ele é uma pessoa espiritualizada e ele tem uma missão. E ele escreve umas coisas muito bonitas que eu gostaria de compartilhar uma delas. Ele fala o seguinte, que felicidade é você olhar para trás na sua vida e ver tudo que você já realizou, tudo que você já conquistou. E isso lhe dá uma sensação tão boa, uma satisfação tão grande, que você se torna uma pessoa feliz, só em pensar em tudo que você passou. E aí, de repente, você dá uma olhada para frente e você vê toda a vida que você ainda tem para viver. Todas as escolhas que você ainda pode fazer. O futuro que você pode construir no agir hoje. E ele diz, isso também é motivo de felicidade. E eu acrescento que essa metade da vida para frente é a esperança. Apesar do que já passou, tenha sido bom ou não, sempre eu tiro um aprendizado. Mas o que está por vir é um motivo de felicidade. É um motivo do meu agir, do meu esperançar. E é isso tudo que nos move, que nos motiva.
Que mais? Nós temos também o esperançar, que vem do filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele diz: esperança parece esperar, mas não é. Não é esperar que algo dê certo, esperar que as coisas se resolvam. É esperançar no sentido de ter uma postura ativa, de nós irmos atrás dos nossos objetivos. Relembrando, quando eu tenho esperança, é quando eu consigo ver que é possível ter vários caminhos para mim agir. Eu consigo ter metas, sonhar, desejar mudanças na minha vida que são transformadoras. É essa capacidade. E aí, no momento que eu esperanço isso, que eu vou atrás disso, eu me torno uma pessoa melhor. E realmente elevo o meu nível de esperança. Ele diz que quando morre a esperança dentro de nós, na verdade, a gente morre. Eu posso estar vivo por fora, aparentemente respirando, mas aquilo que realmente morreu dentro de mim, ou em outras palavras, aquela luz que se apagou dentro de mim, é a verdadeira morte, é a verdadeira tragédia. Então, que nós possamos ter essa fé, essa certeza, essa esperança como um sinal de fé. É uma atitude de nós cristãos termos esperança. Ela é irmã da fé, ela é irmã da caridade, ela é a confiança em Deus e na infinita sabedoria dele, na justiça dele, no amor dele. Pensar em Deus, pensar em Jesus, já deveria ser motivo de nós elevarmos a nossa esperança, mesmo nos momentos difíceis. Nós não precisamos negar que há momentos difíceis. O importante é que a gente não desista desses momentos. José Espírito Protetor, em Bordeaux, escreve no Evangelho segundo o Espiritismo: não admitais fé sem comprovação, uma fé cega. Amai a Deus sabendo por quê. Segui os conselhos dos bons espíritos, atentos aos objetivos e meios para o atingirdes, ou seja, trabalhais com esperança, porque os milagres são obra dessa esperança. Então, quando a gente tem esperança, a gente tem motivação para trabalhar, para agir. Se a gente perde as esperanças, a gente realmente se deprime, a gente estaciona, a gente para, a gente se fecha para o servir, para o amor. E para o amor, inclusive, conosco mesmos. A esperança é uma tríade junto com a caridade e a fé. E tudo começa com ela. Então, pregai pela vossa esperança firme, dizem os Espíritos a Kardec, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura para enfrentar as vicissitudes da vida. Sempre dê esperança. Então, quando a gente sente que a nossa esperança está boa, quando a nossa luz brilha, é o momento da gente compartilhar, repartir essa esperança. Que a gente não seja portador de pessimismo a ninguém. Já tem mal que chega. Então, que a gente consiga, segundo Chico e Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, ser a palavra que reconforta e auxilia. Porque quando a gente tem essa esperança e essa fé, a gente contagia. É tão gostoso quando a gente conversa com alguém que tem palavras que batem na nossa alma, que a gente sente que aquilo penetra no nosso coração, no nosso ser. Então, se a pessoa realmente ela tem essa esperança e a fé, ela vai conseguir transmitir isso. E muitas vezes a gente cai numa armadilha de querer ajudar tanto as outras pessoas e a gente esquece da gente mesmo. E a gente muitas vezes se perde ao longo dessa jornada de querer ajudar, mas esquece de ajudar a si próprio. Então, que a gente possa fazer como Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas amai ao próximo como a ti mesmo. Então, que a gente primeiramente busque acender a luz própria, a nossa paz interior, a nossa esperança precisa se reavivar. E aí, então, nós poderemos auxiliar o próximo. Chico Xavier também, em Vinha de Luz, tem um capítulo que fala da esperança, que ela é a luz justamente do cristão. Nem todo mundo consegue o voo sublime da fé. Aqui ele considera que a fé é além da esperança, mas a força da esperança é um tesouro. Nem todos podem oferecer o pão do corpo, a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. O que ele quer dizer? Muitas vezes nós não temos condições materiais de ajudar o próximo, menos favorecido, ou não podemos ajudar de uma outra forma mais prática, mas dar esperança é possível.
ela não custa. Pelo contrário, a gente se renova, a gente multiplica a esperança que há em nós. Que mais? Em Semeadores da Esperança, a obra Estude Viva, de Chico e Valdo Vieira, com o Espírito Emmanuel, ele diz o seguinte: é preciso criadores de harmonia doméstica e social. O tempo nos ensina a entender o quanto é importante nos entendermos mutuamente. Então, hoje estamos colhendo o plantio de ontem, mas não esqueçamos que somos inteligências, que podemos raciocinar, planejar, construir. Temos que ser a construtividade com Jesus, semeando esperança. Deus não quer pessoas infelizes, escondidas num canto, deprimidas. Deus realmente quer que a gente possa semear o bem e crescer. Mas para isso nós precisamos acreditar que somos merecedores desse bem. Então, auto-perdão, auto-amor, auto-cuidado, e aí depois nós podemos semear tudo isso para quem está precisando. Divaldo, com Joana, em Estudos Espíritas, diz o seguinte: de vital importância no exercício da caridade, a esperança ensina a confiar nos resultados que vão vir depois da ação nossa. Essa ação que, aparentemente, ela não terá resultados. As coisas vão parecer improváveis. Muitas vezes nós dizemos: eu acredito que isso nunca vai passar. Eu não acredito que isso vai melhorar. É tão difícil enxergar uma saída. E sim, tudo dará certo, se realmente nós agirmos acreditando que tudo vai passar. O convite à esperança de Valdo e Joana, ainda em Convites da Vida, aborda do abismo do desespero, apressa o passo e espera. Reconsidera atitudes mentais, recomeça o trabalho. O futuro vai se consolidar quando a gente realiza no momento presente, quando a gente age no hoje. Esperança vai expressar a integração no organograma da vida. Então, quando nós nos integrarmos realmente nesse organograma da vida, é isso que será positivo. O rio muda o curso, a montanha desaparece, a árvore morre, o grão germina, tudo muda. Florescer exige passar por todas as estações. Então, esse ciclo da vida já é um convite à esperança. O aprendizado, segundo Divaldo, com Joana em Espírito e Vida, diz o seguinte: abençoa a aflição de agora. Agradece a chuva, ela fertiliza o solo. E jubila-te com o espinho, ele te adverte dos perigos. Sorri ante os obstáculos, eles expressam o valor da tua resistência, que os vence lentamente. Medita em todas as coisas que guardam preocupação e retira da dificuldade a melhor parte. Como agora, nesse momento, cada um de nós pode pensar no que está sendo bem difícil em sua vida. Talvez esse momento de isolamento, talvez alguma perda de parentes, de pessoas queridas, talvez a perda do emprego, talvez as dificuldades econômicas, sociais, dificuldades de relacionamento, talvez dificuldades com doenças físicas, com doenças mentais. Tudo isso é motivo, sim, de dor, de sofrimento. Mas como nós podemos retirar de tudo isso uma lição? O que estamos aprendendo com essa situação? Qual é o sentido de passar por isso? O que nós estamos ganhando apesar das perdas? Na visão da reencarnação, na ótica dessa multiplicidade de oportunidades que nós temos, algo está aí sendo dito, algo está sendo aprendido. As nossas dívidas estão sendo quitadas, o nosso aprendizado está melhorando. Nós estamos nos lapidando, nos transformando para melhor. O que mais nós podemos entender aqui? Nós temos também algumas obras de João Nunes Maia, Cirurgia Moral. Ele fala o seguinte: despertar espiritual. A esperança não pode desaparecer dos nossos ideais. Ela é uma flor que nos coloca a despertar espiritualmente e faz desaparecer as dúvidas. Quem espera sempre trabalha para alcançar. Então, no momento que a gente realmente espera
que as coisas vão melhorar, a gente começa a trabalhar para que isso realmente se consolide. Para que a gente possa finalizar, Chico Xavier nos diz o seguinte, e essa frase é linda, ela fala de esperança. Embora ninguém possa voltar lá atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, esse começar agora é a esperança que reacende dentro de nós. Será que agora a gente pode responder mais uma vez aqueles questionamentos que nós fizemos no início? Onde se encontra a esperança? Eu diria, dentro das virtudes humanas. É uma das capacidades pessoais que nós temos. Nós só precisamos praticar. Como começamos a nos conhecer em relação ao nosso nível de esperança? Será que com essas reflexões agora nós temos uma ideia se nós temos um bom nível de esperança? Se a nossa esperança está frágil, está fraquinha, está adormecida, entendendo que todos temos essa força. Nós só precisamos aplicá-la. Eu realmente sou uma pessoa esperançosa no seu sentido completo? O que cada um pensa? Eu posso ter percebido que são algumas áreas da vida em que eu tenho esperança e algumas outras áreas que eu não tenho tanta esperança. A nossa vida tem diversas arvorezinhas, várias flores nesse nosso jardim. Às vezes a gente esquece de regar alguma plantinha, de colocar esperança nessa plantinha. É que a gente possa olhar para o nosso jardim e fazer com que todas as plantinhas sejam cuidadas. É possível recuperar ou elevar as esperanças num momento tão desafiador como esse em 2020, no qual a vida de todas as pessoas foi transformada, foi modificada, uns para melhor, uns para pior, uns gravemente, outros que tiveram oportunidades. É possível? Sim, é possível a gente recuperar as esperanças, com fé, com disciplina, com autoconhecimento, com apoio das pessoas que podem nos ajudar e principalmente com esperança. E se eu perdi as esperanças, é possível encontrá-la novamente? Sim, vamos olhar para trás, perceber tudo que nós já conquistamos, perceber as coisas boas que nós temos na nossa vida, agradecer e no dia a dia essa esperança vai reacender. Então que possamos realmente ficar em paz nesse momento, concluindo que a esperança nos ajuda a definir objetivos claros, que a esperança nos ajuda a ter capacidade para alcançar esses objetivos. A esperança aumenta a nossa saúde em todos os sentidos, física, emocional, mental e espiritual. A esperança é fé. O verdadeiro cristão mantém a esperança, mesmo em momentos difíceis. E ela vai movimentar forças que vão nos ajudar a ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, na área material, na área moral e na área espiritual. E quando auxiliarmos o próximo, que possamos infundir-lhe também as esperanças. Obrigada a todos pela atenção, obrigada espiritualidade, pela proteção, pelo amparo nesse momento. Que fiquemos todos em paz e que nossa esperança sempre nos acompanhe. Que assim seja.